título é: a força dos comentários dos clientes pode transformar positivamente uma empresa? O consumidor, ele vai até um desses canais, ele marca a empresa, conversa com a empresa, mas será que a empresa está realmente devolvendo, está interagindo com ele? Para falar sobre esse assunto, né, nós trouxemos aqui pessoas e de negócios que conversam realmente com os clientes nesses canais, enfim, queria ouvir um pouco da experiência deles. Mas primeiro, gostaria de ouvir um pouco do pensamento do Dr. Marcelo Sodré sobre esse assunto, enfim, e dessas mudanças no comportamento do consumidor, por favor. Pode uma empresa receber influências, etc., etc., por conta das mídias sociais, boas influências? Sim, claro que sim, né? Porque a gente está passando por uma mudança social que talvez a gente não tenha a noção e a perspectiva do que está acontecendo no nosso mundo hoje. A gente está entrando, e talvez seja essa a grande dificuldade que a gente está entrando numa terceira era, né? Que seria essa era de uma cultura digital, né? Não é pouco, né, falar que a gente, enquanto humanidade, viveu até hoje 2 eras, a gente está entrando numa terceira era, né? Então, é uma mudança absolutamente radical. E quem não se sente perdido nela... Estou me lembrando de uma frase que eu li no muro uma vez, que eu nunca mais esqueci, que era assim: quem não se sente perdido é porque está mal informado. Porque quem está bem informado está se sentindo completamente perdido, né? Por quê? Porque a gente está vivendo uma mudança cultural de uma absoluta e total profundidade, né? Que é o que a gente está chamando dessa era digital, que aparentemente começa na década de 50 com a televisão e explode a partir da década de 90 com a ideia da internet. Essa era digital, ela traz uma série de confusões para nós, extremamente grandes, né? Que entre outras, a fragmentação, né? Não dá tempo de falar disso, mas uma fragmentação da verdade, da realidade, extremamente profunda, né? Uma quebra da ideia de presente, passado e futuro. Tudo é presente e, ao mesmo tempo, tudo é ausente. E a informação se dá nesse universo, né? Nesse universo que, para nós, é um universo extremamente desconhecido, um universo completamente novo e que a gente fica perdido dentro dele. Para saber como que, normalmente, a empresa ela conversa com o seu consumidor, que eu acho que é o ponto principal, se ela tem alguma interação de fato para recolher insumos, para ouvir verdades, muitas vezes, como que vocês têm atuado nesse sentido? Sem dúvida, nós hoje monitoramos, e aí quando a gente fala de rede social, em todas as nossas marcas, monitoramos e interagimos com os clientes, mas também sempre procurando respeitar o direito dele se colocar, e muitas vezes ele também não quer uma resposta ali, ele quer só expressar sua opinião, e acho que a empresa também tem que ter bastante serenidade para poder identificar quando deve ou não interagir com este consumidor. Não é mais uma questão de se a empresa pode utilizar aquelas informações para mudar positivamente a empresa ou não. Ou ela usa para melhorar, ou ela vai acabar morrendo, ela não tem mais essa opção, né? Então, eu acho que é o quanto que a empresa está apta para usar com agilidade aquelas informações. Eu acho que o grande desafio das empresas hoje, e aí principalmente também nessa questão do mundo digital, que foi comentado aqui, é saber fazer escolhas, né, e deixar claro quais são suas escolhas e ter poucas e boas batalhas e seguir ferrenhamente nessas. O grande ponto central é que eu não tenho dúvida que, quando a gente ouve e a gente traz para dentro da companhia, a gente pode tornar a empresa muito melhor, né? Mas eu acho que a grande beleza disso está em você realmente conseguir pôr para dentro e fazer as mudanças acontecerem. Está muito em moda falar de customer-centric, né? Mas agora tu conseguir fazer acontecer dentro de todo um ecossistema da companhia, que eu acho que é onde realmente a coisa pega. Acho que você tem que estar conseguindo desenvolver uma cultura que realmente seja focada no cliente. Acho que o exemplo top-down é muito importante. Quando você tem um CEO, os executivos, enfim, que demonstram realmente mudarem decisões que eles mesmos tomaram, tendo humildade de ouvir o cliente e não ter, né, o problema ou um problema de ego de dizer, puta, erramos aqui, vamos fazer assim. O grande desafio das grandes empresas que estão aqui é que um problema nunca é departamental, né? Não é um problema do marketing,
de uma área, geralmente são problemas sistêmicos, onde todo mundo tem que estar a fim de resolver, né? E sair de uma visão de defesa. Então, acho que, para mim, a grande beleza que é onde você separa a coisa, não só o ouvir, porque hoje, cara, você tem tecnologia de monte, né? Não é difícil você ter uma clara visão do que o teu cliente está falando, mas é você conseguir realmente fazer alguma coisa com isso, ter muita humildade, cara, porque dói, né? Você está lá trabalhando duro e vai ter coisas que você vai ter que ter muita humildade, né? Eu que toco pós-venda, né? Assim, toco logística reversa, toco em situações que, cara, assim, são situações que a gente tem muito a evoluir, né? Você tem que ter muita sabedoria para amadurecer. A Caixa começou um trabalho bem interessante de atendimento pelas redes sociais. E é engraçado porque, muitas vezes, no Facebook ou no Instagram, a gente fazia um post até de uma promoção ou até uma divulgação de uma ação, como o pagamento do FGTS ou como as novas condições de taxas de juros de habitação. E, naquele post, os clientes vinham tentar esclarecer dúvidas ou até fazer solicitação. Eu quero saber quando é que meu financiamento vai sair. Estão falando isso, mas o que é importante, meu problema não resolveram ainda. Então, a gente não poderia simplesmente ignorar aquele momento que o cliente está usando aquela rede para fazer uma manifestação, enxergar essa queixa, essa dor dele, né, como oportunidade, esse comentário para a gente poder interagir com ele, e a empresa iniciou esse esforço para poder atuar nas redes sociais. Então, recrutamos uma equipe que fica aqui em São Paulo, com empregados e terceirizados também, uma equipe grande, e foi até um case de sucesso no início, até entre os bancos, porque a linguagem que usada tem que ser completamente diferencial, mais coloquial, para interagir, para um atendimento até meio humanizado, né? E hoje, apesar de não ser o maior volume, porque quando as pessoas querem reclamar, elas usam mais o telefone mesmo, mas é interessante o movimento como vem crescendo nas redes sociais. Então, hoje a gente recebe mais de 180 mil demandas pelas redes sociais, que a gente considera como, chama de 180 mil tickets. Tickets são casos de atendimento com menções que merecem resposta, né? Porque comentários, críticas, tem diversas, né? Mas esses daí são que a gente está monitorando. E mais de 60% são dúvidas. E a gente tende a trabalhar essa equipe lá, daqui de São Paulo, que atende todo o Brasil, para ser o mais resolutivo possível, tentar esclarecer imediatamente. É óbvio, né, que o cliente cada vez mais vai escolher os seus canais de preferência, de conveniência. Nós somos uma seguradora, né? Então, como seguradora, muitas vezes você, diferentemente de um seguro-saúde, que você está contratando eventualmente um produto e você já tem uma relação criada imediatamente, no nosso caso a gente trabalha muito com seguros de afinidade, garantia estendida, por exemplo, onde a gente atua muito em conjunto, muitas vezes com o varejo, e essa relação, normalmente ela se estabelece quando você tem alguma situação de alguma ocorrência no teu produto. Então, nessa questão da comunicação, eu sou muito favorável a gente aumentar cada vez mais os canais, né? Então, muitas vezes, o cliente, quando toma conhecimento em detalhes daquela cobertura, ele depara com situações que teoricamente, ele tomou conhecimento, mas ele não se aprofundou no momento da compra, né? Então, muitas vezes, ele poderia estar tendo uma surpresa do tipo assim, olha, essa cobertura que você gostaria que existisse não está coberto na sua apólice. Isso não é nem um pouco agradável, né? Ainda mais se você tem, por exemplo, uma situação, ou você gostaria de ter uma resolução mais rápida, você tem uma geladeira que você usa no seu dia a dia, você tem que esperar uma semana para ter uma resolução, porque é aquilo que está previsto dentro da tua condição. E, obviamente, combinar muito essa relação com o cliente com o próprio canal. Então, por exemplo, nós temos aqui o pessoal do Pão de Açúcar, né, do Magazine, que muitas vezes foram as portas por onde esse cliente tomou conhecimento dos nossos produtos. E, consequentemente, acordar com eles uma maneira de, numa situação de ocorrência, né, você poder ter um tratamento combinado de tal maneira que aquele cliente rapidamente seja atendido. Eu costumo dizer o seguinte, que, às vezes, o problema que leva o cliente a fazer uma reclamação no PROCON, ou, eventualmente, colocar isso na internet, é porque ele tem tanta certeza que ele não vai ser atendido pelo canal oficial, que ele usa isso de uma forma mais ampla, acreditando que a empresa está muito mais preocupada com a imagem para responder rápido no canal do que propriamente resolver o problema.
temos 2 setores aqui que são atingidos, né, por legislações específicas, e outros, evidentemente, que não, como é o caso do varejo. Eu queria que falasse de maneira muito rápida, assim, né, para que a gente possa cumprir o tempo, dos desafios assim, de vocês para se relacionar por esses canais. Que você começasse contigo, inclusive. Falando um pouco do nosso segmento, acho que o principal desafio é você separar aquela situação legítima de uma situação que você pode ser levado a uma fraude. Esse desafio que para mim são as senhas. Né? Eu confesso que eu tenho memória curta e tenho uma dificuldade enorme de decorar senhas. Né? Então, se eu quiser baixar um app no meu celular e para eu acessar, eu tenho que fazer uma senha. Né? E aí começa a complicação. E talvez seja muito mais fácil, então, eu jogar uma coisa no Facebook do que entrar nesse universo do formal. E essa sensação das senhas me levou a escrever uma pequena poesia que eu vou ler, né? Que é uma paráfrase de uma poesia do Drummond. O Drummond tem uma poesia chamada Eu Etiqueta. Não sei se vocês conhecem, é belíssima, né? Que o Drummond faz uma análise de que ele começa a perceber que as pessoas começam a andar com roupas, isso 30, 40 anos atrás, as pessoas começam a andar com roupas com etiqueta, e as pessoas viram elas uma publicidade. Né? E o Drummond escreve uma lindíssima poesia sobre Eu Etiqueta. E eu escrevi uma poesiazinha chamada Eu Senha, que é uma paráfrase do Drummond. E eu vou ler rapidinho, é curtinha. Né? Em meu HD mental está grudado um monte de nomes e números que podem ser de batismo ou de formatura, mas sempre em ordem estranha, seguramente inatural. Agora sou senhas, ora vulgares, ora metafísicas, ora bizarras, em qualquer linguagem. Se for sem linguagem, melhormente. Né? Não sou, vê lá, senha contratada, de abordagem fácil, um prostituto online. Seria o cafetão? Não. Eu é que mimosamente pago para senhar. Sou o patrocinador. Onde terei perdido minha mente livre e o prazer de esquecer? Em que mundo virtual, que mundo pós-virtual? Por me portar assim, tão desorgulhoso de ser eu e de muitos outros, de ser pelo menos coisa-mente, sou siglas, letras, números e hieróglifos. Já não me convém mais o título de etiqueta ambulante. Meu sobrenome novo é código de segurança. Eu sou senhas, várias, sem cerimônia alguma. Quando enlouquecer, peço que me internem, com alguma cerimônia, e digitem uma senha fácil de decorar, bem fraquinha. Talvez ainda tenha salvação. Sou meio assenhado. Aprendi com o Drummond. O cliente respeita os nossos erros, aceita os nossos erros, ele não aceita a nossa indiferença. Então, eu acho que ele vai aceitar se a gente errar numa forma de abordagem, se usar a palavra mais ou menos adequada, desde que ele seja tratado com respeito e que tenha a sua demanda acolhida da forma devida. Eu acho que uma das minhas grandes missões é que a gente tenha experiências de pós-venda que sejam muito iguais às da venda, né? Então, se eu cobro em segundos um cliente para comprar, que o estorno dele demore segundos. Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, essa interação na rede social, ela não é tão simples, mas a gente não pode colocar isso como uma barreira. A gente hoje vem fazendo uma identificação positiva do cliente, quando ele quer resolver algo e essa identificação é necessária, e a gente chama ele para uma mensagem no inbox, no Facebook, por exemplo, né, para poder fazer essa interação mais próxima com ele e tentar sempre com essa diretriz de ser resolutivo.